Ela fala o seguinte: Thaís, você que é da área de comunicação, quais estratégias para pregar o evangelho nos dias atuais? Acredito que só entregar folheto é uma coisa muito rasa, tem que ter algo a mais. Quais estratégias você usa, você indica? Olha, eu vim do meio acadêmico da área de comunicação, né? Então, assim, eu poderia falar aqui de diferentes plataformas, mas eu penso que... E vou falar, mas eu acho que tem um caminho antes, né? Eu insisto nisso, assim. Tem um contexto da gente ouvir... Desculpa, mandou aqui, é Mateus do Jaraguá. Ok. Eu acho que tem um contexto de ouvirmos e termos discernimento da voz do Senhor. Se para tudo nós precisamos orar e entender esse contexto geracional, esses desafios, não seria diferente na hora de pregar o evangelho como instituição que busca, obviamente, pregar a palavra de Deus. O que eu entendo é que esse olhar criterioso para o seu público e aonde essa igreja está se formando e se solidificando, ele é fundamental. Então, baseado até na conversa anterior, a gente tem uma tendência de gestão de igrejas no mundo, de forma geral, em que a gente tem grupos cada vez mais nichados. Então, eu tenho a criança, né, eu tenho o berçário, eu tenho o grupo aqui, pré-adolescentes, pré-teens, de 11 a 13, depois os teens, depois os jovens, jovens sem filhos, casados sem filhos. Você tem essa ramificação que é uma tendência global de organização das igrejas. Se bem que a Elevation lá nos Estados Unidos, ela é completamente fora disso, né? Porque eles põem todo mundo dentro do culto e tem um crescimento exponencial, mas eles são um pouco diferentes. Mas, de forma geral, nas nossas igrejas, a gente tem os grupos setorizados e você consegue ter uma comunicação mais efetiva. Seja uma comunicação para transmitir algo interno, né? O exemplo do batismo que eu dei recentemente, ou para fora. Para fora, eu entendo que a comunicação ela tem que estar totalmente atrelada e relacionada com a liderança dessa igreja. Quem é esse pastor? Quem é esse grupo que rege essa igreja? Ele não tem nem mídia social, ele não gosta, ele não é alguém que se esteja conectado com as plataformas. Dificilmente haverá um investimento financeiro, por exemplo, para esse tipo de coisa. Porque a própria liderança não tem essa, não vou nem dizer maturidade, não tem esse entendimento, porque não é onde ele quer chegar. Acabou. Então, quais plataformas? Depende de que comunidade que a gente está falando, de que ministério, qual que é o objetivo. Eu volto na questão, Edson, assim, de falar, César e Edson, de falar que não basta só sair fazendo. E eu acho que esse é o grande desafio da igreja. Não basta só, então, beleza, eu tenho que ter um LinkedIn incrível para falar de forma institucional da igreja. Não, eu tenho que ter um Instagram, vou patrocinar tanto, o YouTube vai estar assim, vou fazer os shorts do YouTube. As plataformas, a gente tem infinitas possibilidades de trabalhar. Mas o que vem antes? Qual o coração dessa igreja? Onde esse pastor, onde essa liderança está buscando esse investimento? Onde a gente está querendo chegar? Então, as possibilidades são muitas. Pregar o evangelho, trazer discipulado, os objetivos são diversos, mas antes de sair fazendo, tem que ter um alinhamento com a liderança. Bom, vamos saber também o que pensou. 23208-1866, 0 operadora 11 aqui em São Paulo. E aí você manda para cá, 3208-1866. É a forma que você tem de participar. Você pode mandar o seu áudio ou você pode mandar o seu texto. E a gente está aqui para receber tanto um quanto o outro. E é a forma que você tem de participar ao vivo com a gente desta programação. 3208-1866. E eu volto aqui a palavra ao pastor Edson. Então, nós temos esse grande desafio. Eu costumo dizer que desafios existem, porém, se enxergarmos um a um de maneira criativa, nós transformaremos em oportunidade. E nós temos esse desafio de nos fazer entender. E o grande segredo tem uma expressão bíblica, que é o capítulo 4, versículo 6 de Colossenses, quando Paulo fala assim: a vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. As pessoas têm dúvidas, as pessoas têm incertezas. Hoje nós vivemos num período que as pessoas estão depressivas, ansiosas, angustiadas, as pessoas estão meio sem uma proa, sem um norte, sem um azimuth, e a gente fica mais do que nunca naquela obrigação. Poxa, nós temos uma responsabilidade absurda, cavalar, em transmitir a palavra, não somente transmitir, mas transmitir com graça, com autoridade, com unção, né? Por causa da unção, o jugo sempre será despedaçado. Então nós precisamos ter essa unção e essa noção de que nós precisamos nos fazer entender. Quando Deus permite que uma situação seja criada, seja uma situação isolada numa igreja, ou uma questão familiar, a gente como servos de Deus, a gente fica, a partir do momento que você tem a informação, você fica na obrigação de não ser passivo nem omisso, mas ser ativo. Então tomar uma atitude.
E para você tomar uma atitude, eu ainda acredito que Deus, ele está interessadíssimo em preencher o nosso coração, em preencher a nossa mente com coisas do céu. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem descendo do alto do céu, do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. Então Deus quer encher o nosso cântaro, ele quer abastecer a nossa alma. Eu posso utilizar vários métodos para falar o evangelho? Sim, eu tenho que usar, não posso ser ignorante. Não dá para ignorar. Né? O fato de ignorar os fatos não vai diminuir nunca a importância deles. Então eu preciso, sim, entender que eu tenho que usar. Mas eu acredito ainda, piamente, porque outrora, eu sou meio saudosista nesse aspecto, tá? Então, por exemplo, outrora, eu me lembro que tinha um professor de escola bíblica dominical, o nome dele era Pedro. Ele não tinha cultura, ele era indouto, inculto, iletrado, sabe? E para a época, né, não tínhamos as ferramentas que temos hoje, né? Então, é aquela história, vamos usar o que nós temos. O que nós temos? Temos um microfone, temos uma revista de uma escola bíblica dominical, não tem computador, não tem mídia social. Tudo isso e o Pedro. Mas o Pedro, o que acontece com o Pedro? Esse Pedro, ele quando começava a ministrar a aula, não tinha cultura. Ele não tinha cultura, era nós vai e nós fica. Ele era analfa de pai e beto de mãe, não tinha cultura. Mas o que ocorre? Ele começava a ministrar e, de repente, você percebia que a presença de Deus tomava conta do ambiente. Uma lágrima descia pelos olhos. De repente, a presença de Deus inundava. Ele não concluía aquela lição simples da escola dominical, porque a presença de Deus tomava conta. Então, eu penso assim, nós não podemos perder esse foco. Por mais que nós estejamos com uma velocidade absurda, tem uma fórmula na física que é muito linda, que fala da energia cinética, que é a energia do movimento, é a massa multiplicada pela velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, às vezes, a gente está correndo muita velocidade. A gente está ali na quinta marcha. Só que tem hora que a gente tem que diminuir o ritmo e refletir. Peraí, onde eu estou acertando? Onde eu estou errando? Onde que eu estou fazendo que está bom, mas que pode melhorar? Poxa vida, eu estou atingindo o meu objetivo. Esse público está sendo edificado. As famílias estão melhorando. Porque hoje em dia, por exemplo, você tem várias faixas etárias dentro de uma família. Então você com a igreja da parede preta, o negócio bombando lá, o pancadão, e a turma gosta disso. Só que é o seguinte, você tem o pessoal da geriatria, você tem o pessoal com mais idade. Então, às vezes, isso choca. A pessoa não consegue se adequar, ela não consegue se coadunar, ela olha para aquilo com uma certa repulsa, uma certa rejeição. E nós não podemos ignorar isso. Nós temos esse tipo de público que, às vezes, num bate-papo assim, mais tete a tete, a pessoa vai falar, olha, eu não estou vindo na igreja porque eu não concordo com isso, o som está alto, o pancadão, não tem mais um hino como era antigamente. Então, mas aí você está falando como lidar com isso dessa comunicação mais indoor, né? Não fora, né? Porque lá fora, e tudo bem, é mais uma questão mais solta, mas o indoor também é importante, porque é dali que a igreja, né, existe. Mas acho que comunicação, ela não tem que ser esse fator que exclui as pessoas. Né? Existe uma linha, se estiver atrelada com o DNA dessa igreja, existe uma linha que você alcança todos. E aí você vai segmentando e vai sendo cada vez mais efetivo. De forma geral, a comunicação ela tem que agregar. Né? Não pode separar. Sim. Bom,